oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e amigos, nós estamos agora nos preparando para oferecer ao Senhor nosso Deus um culto de despertamento da igreja e de evangelização de perdidos. Então nós queremos nesta hora convidar vocês todos a se desligarem dos prazeres do mundo e vamos dedicar esses 15 minutos, esses 20 minutos, vamos dedicá-los ao Senhor nosso Deus, orando e recebendo a mensagem dele. Vamos orar agora pelos nossos enfermos, pela Igreja de Deus em toda a terra, em todos os continentes, em todos os recantos, em todas as ilhas, em todos os buracos e em todos os cumes de montanhas, onde houver um pecador, onde houver um homem, imagem e semelhança de Deus, ali esteja o Espírito Santo do Senhor para salvar, levar esse homem à salvação se ele for perdido, ou santificá-lo na igreja em avivamento se ele for um salvo. Vamos orar ao Senhor agora, pedir ao Senhor que prenda-nos ao seu nome. Amém? Senhor Deus e Pai, querido, Criador, Pai maravilhoso, sustentador, meu Pai, de todas as coisas, Tu que és onipotente, onisciente, onipresente, Tu que és abrangente, Tu que és todo-poderoso em todo canto, em todos os recantos, desde o infinito até os lugares mais baixos da terra, Tu és Senhor absoluto de todas as coisas. Bendito seja, pois, o Teu nome maravilhoso. Quero nesta hora, meu Pai querido, suplicar a Ti o avivamento da Tua igreja em todos os 5 continentes do mundo e, meu Pai, a salvação dos pecadores em todos os 5 continentes do mundo, a cura dos enfermos em todos os 5 continentes do mundo e a Tua presença gloriosa em cada pecador, em cada ser humano, em cada lugar, em cada canto. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Olha para nossas fraquezas, nossa humanidade fraca, e tem misericórdia, tem piedade. As Tuas
misericórdias que triunfam sobre o juízo, estejam sobre nós agora, porque o juízo nos condena. O juízo diz que somos pecadores. O juízo diz que não merecemos nada a não ser o inferno. Mas as tuas misericórdias, que sobrepõem o juízo, nos garantem a vida eterna, mesmo contrariando os juízos. Toma-nos, pois, em tuas mãos, santifica-nos para o louvor da tua glória. Te agradecemos pela festa que assistimos há 3 dias atrás, congresso das tuas servas, lá naquela fazenda, no estado de São Paulo, e te pedimos, Pai querido, continua abençoando, continua estendendo a tua mão, continua ouvindo a oração daqueles que estão desejando, aspirando, soluçando, gemendo pela volta do teu Santo Filho Jesus. Fica conosco, Pai. Perdoa a multidão dos nossos pecados, os pecados de todo ser humano. Por favor, por misericórdia, por graça, que a tua graça, a tua palavra diz, é melhor que a vida. Pois bem, Pai, segundo a tua graça, abençoa cada pecador nesta hora, perdoa nossos pecados, olha para nossos familiares, onde quer que cada um esteja agora, receba a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, receba a tua presença e guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que te suplicamos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos. Estamos felizes mais uma vez aqui, pela misericórdia do Senhor, né? E somos gratos ao Senhor por isso. O Senhor nos concede mais uma oportunidade de pregar a palavra dele. E queremos, né, pedir pelos enfermos, os enfermos que precisam do alento do Senhor, da cura de Aleluia. Deus. E muitos estão precisando realmente. Glória a Deus. Muito bem. Então nós vamos orar por eles agora. Aleluia. Entregando cada um nas mãos do Senhor, aqueles que ouvirão a Glória mensagem, a Deus. aqueles que necessitam ouvir, aqueles que precisam se reconciliar, aqueles Amém. que estão precisando realmente retornar ao aprisco. Amém? Aleluia. Vamos orar agora, falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor de geração em geração. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia que se foi, pela noite que chegou, pelo dom da vida em Cristo Jesus, pela saúde que temos, ó Pai, pela comunhão que temos contigo e uns com os outros também. Te damos graças, ó Pai, por tantas bênçãos recebidas. Também te damos graças, ó Deus, pela vida dos teus filhos, dos nossos irmãos, que têm, ó Deus, comungado da mesma fé, da mesma esperança, do mesmo amor. Te damos graças porque somos irmãos em Jesus Cristo. Deus, também eu quero te agradecer por todos aqueles que estiveram lá no congresso, que a tua graça esteja sobre cada um, que a tua bênção esteja sobre cada um, ó Pai. E, ó Deus, que o teu favor alcance aquele que está precisando. Quero entregar Amém. neste momento, Senhor, meu primo Benoni. Aleluia. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e glória para reverter o quadro, tirar Aleluia. dali, ó Pai, daquela situação, Amém. voltar à normalidade da vida, a trabalhar. Aleluia. É teu servo, ó Pai, e nós clamamos a Ti por ele, porque sabemos Amém. que Tu és um Deus poderoso e que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Amém. E, ó Deus, nós cremos, por isso temos clamado ao Senhor, temos pedido ao Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Amém. Até Amém. o dia de Jesus Cristo. Te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra é fiel.
podemos confiar. Toma os outros enfermos em tuas mãos. Esse Aleluia. que está no leito, ó Pai, que não pode sair, Amém, Jesus. que gostaria de sair, estar em casa, no seio Amém, da família. Senhor. Aquele que gostaria de estar fazendo a tua obra, está Glória a impedido. ti. Ó Deus, cada um tem um porquê, Glória cada um a tem um ti. porém. Eu quero repreender as doenças, as Louvado enfermidades seja em o nome nome. de Amém. Jesus. Sai Repreende, todo Senhor. mal em nome de Repreende, Jesus. Senhor, por amor do teu grande Hérnia, nome. dor de cabeça, caroço, Faça isso. câncer, seja lá o que for, ó Pai. Faça isso, meu Deus. Estenda as tuas mãos de poder Amém, e glória Jesus. para arrancar o mal com raiz e tudo. Amém, Senhor. Nós cremos e por isso Amém, pedimos, Senhor. sabemos que o Senhor faz. Ó Deus, e que este que está a nos ouvir, receba Amém. a tua bênção nesta noite. Se está afastado, que volte para os caminhos, para os Aleluia. caminhos do Senhor. Glória e a se Deus. esse que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Glória a ti, Jesus, Jesus. hoje é uma noite aceitável, hoje é uma noite de salvação. Amém, Jesus. Nós cremos, por isso nós falamos, e eu te peço por fé em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Ferreira com a palavra. Amém, irmãos. Agora nós vamos pedir ao pastor Rogério para ler aqui em Êxodo 20, versículo 24. Êxodo 20, 24, É. que nós vamos ler. Né? Desde já, que Deus abençoe a todos. Aleluia. Né? Todos os irmãos, né, que entram, que agora eu não estou podendo ver, inclusive, Aleluia. a outra imagem está meio fosca, mas o outro não Amém. deu certo, tive que usar esse aí. Mas Amém. acima de tudo, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Aleluia. Pastor Sérgio da Conceição, irmã Maria Carmo, Eu em São Leonardo Paulo. Montelo, pastor Gênesis, irmã Elzir Osias, né? Pastor ali de Cachoeiro, pastor Samuel, os irmãos ali da sucursal do Espírito Santo, os irmãos de Guapim, Aleluia. Rio de Janeiro. Muitos irmãos entram. Louvado seja o teu né? nome. Nossa irmã Lininha Alonso, que sempre entra também. Aleluia. Que Deus abençoe, querida. Nossa irmã Delvira Cabral, né? Que Deus Aleluia. possa estar abençoando. Né? Enfim, todos os irmãos, irmã Leni Martins Visa, que a graça do Senhor consiga, né? Alcance vocês todos aí, congregação de Muquio, Guilherme, né? Que Deus possa estar abençoando a todos. Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo 20, 24, que diz assim: um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Amém. Amém. Meus irmãos, vejam que promessa maravilhosa, feita pelo Senhor Jesus, antes de manifestar-se a nós como Filho de Deus. Mas guiando o seu povo desde o Egito, saindo de lá, depois de vários sinais tremendos contra o Egito, contra o cativeiro, depois da morte dos primogênitos, os servos de Deus foram expulsos, saíram e vieram e servindo ao Senhor pelo caminho, Moisés à frente, caminhando, abrindo o mar com o toque daquela vara maravilhosa que tinha na mão, e Deus fazendo, o Senhor Jesus, que vinha com eles, ora numa nuvem, ora no luzeiro, ora em fatos ocorridos com o povo, o Senhor Jesus vinha com eles, vinha se manifestando. E olha o que ele diz: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te glorificarei. Eu queria que você escutasse bem isso. Em todo lugar onde o Senhor fizer celebrar a memória do nome dele, a memória do Senhor ele celebra a cada instante, a cada momento, nesse mundo, através dos seus servos, através daqueles que o servem, através daqueles que creram em Jesus, que receberam Jesus como Salvador e que se manifestam orando, buscando o Senhor. Em todo lugar onde eu
fizer celebrar a memória do meu nome, desse Jesus, desse Deus, Jesus mesmo, onde é que o Senhor quer celebrar a memória do nome dele? Onde você estiver. Você pode estar fazendo compra, você pode estar andando na rua, você pode estar conversando, você pode estar orando, você pode estar até deitado. Deus quer manifestar a sua glória, a sua maravilha. E Deus quer abençoar você. Então ele diz que onde ele celebrar a memória do nome dele, em todo lugar onde eu celebrar a memória do meu nome, como quem diz assim, em todo lugar onde você estiver buscando a minha face, eu estarei ali e eu lhe salvarei e eu lhe abençoarei e eu cuidarei de você. É maravilhoso, irmãos, a gente saber que o Senhor Jesus, Ele está conosco onde nós estivermos. Ele está conosco onde os santos estiverem. Ele está conosco onde você estiver. Se você ainda não é um salvo, o que você necessita agora é de abraçar esse Salvador, confessar seus pecados, se arrepender dos seus pecados, confessá-lo como Salvador. Ele se tornará o seu mediador e a partir daí o Senhor está com você, abençoando você, onde quer que você se encontre. Pois bem, você não gostaria que isso acontecesse com você? Que a bênção do Senhor lhe alcançasse onde quer que você estivesse? Você não gostaria de ser abençoado por Deus, estando debaixo da proteção da mão dele? Não fique debaixo da ira do Senhor. Debaixo da ira do Senhor ficam aqueles que não querem saber de Jesus. Ficam aqueles que não querem crer em Jesus. Ficam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não ligam para ela, largam para lá e vão continuar no seu pecado. Sobre esses a ira de Deus permanece. Mas o Senhor está dizendo que onde Ele fizer celebrar a memória do nome dEle, Ele virá a você e abençoará você. Olha que maravilha! Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que nós podemos estar recebendo a bênção do Senhor a todo instante, se estivermos ligados a Ele. Porque o Senhor, em todo lugar onde há um santo, o Senhor está ali para celebrar a memória do nome dEle. A memória do nome dEle está onde está um santo, onde está um salvo. Ali está o Senhor, a sua glória, ali está o Espírito Santo de Deus, porque o corpo do salvo é o templo do Espírito Santo. Ali está a morada de Deus, porque a vida do salvo é a vida espiritual de Deus e do Senhor Jesus. Então toda a Trindade Santa está ali onde você, como santo, estiver. O que significa que a sua bênção é contínua. Ela não para. Ele não para de abençoar. Porque você não para de orar. Porque você não para de falar dele, sobre ele, abençoando a ele, glorificando a ele, louvando a ele, guardando ele no coração. Então, você está sendo abençoado às 24 horas do dia, a cada momento de cada hora. Pois bem, o que é que o Senhor está dizendo? Que o Senhor quer abençoar você. Em todo lugar, em todo canto, onde o Senhor se manifestar,
onde o Senhor fizer conhecida, viu, a sua graça e a sua misericórdia, Ele abençoa quem estiver ali, que for herdeiro da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor quer abençoar cada pecador. O Senhor não tem pecadores privilegiados. Não. Todos os pecadores são preciosos aos olhos de Jesus para serem salvos. O Senhor Jesus morreu por todos os pecadores. Ele veio a este mundo para cuidar do mundo. Ele disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. E ele diz que o mundo estava perdido. A própria palavra de Deus nos garante que o mundo estava perdido. Que Deus procurou um justo, não achou nenhum que pudesse morrer pela salvação dos outros. Então o que é que fez Deus? Mandou o seu Filho justo, mandou o seu Filho santo, rasgou. Eu costumo dizer isso, usar essa expressão. Deus rasgou seu próprio coração, arrancou dali seu Filho e mandou que ele viesse nos salvar. E esse Filho obediente, maravilhoso, glorioso, veio com alegria. E desde que ele foi concebido pelo Espírito Santo, naquele mistério com Maria, que ele já recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus veio para ficar com você. Deus não queria, nem quer, que você fique sozinho. Deus quer estar com você. Deus quer estar comigo. Deus quer estar com cada ser humano. Mas Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. Deus convida. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, disse Jesus. Pois bem, você não quer vir a Jesus? Ele quer salvar você agora. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, olha, esse nome Jesus, ele é tão maravilhoso, que quando o profeta disse que ele se chamaria Jesus, o apóstolo disse isso, disse: receberá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O seu povo, quem é o povo? Que povo é esse? Esse povo de Deus. Todo aquele que aceitar, que crer, que abraçar o ministério de Jesus, é o povo de Deus. É aquele que Deus veio abençoar. É você. Deus não olha para a sua beleza ou feiura. Deus olha para você como um ser humano que Ele criou, imagem e semelhança dEle, para adorá-lo, para servi-lo, para louvá-lo, para engrandecer o nome dEle no meio desse mundo de trevas, de escuridão, de pecado e de perdição. E a Escritura garante: todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Ninguém sem Jesus entra no céu. Não há condição. Não há meio. A própria Maria, quando recebeu o recado do anjo e foi visitar a sua prima Isabel, ela disse: a minha alma
engrandece o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela foi salva pelo próprio Filho, que deu a sua vida para salvar cada pecador. Pois bem, e Deus não deu a mais ninguém, a ninguém. Não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem ninguém a quem Deus tenha dado poder de salvar alguém, a não ser seu próprio Filho Jesus. A não ser seu próprio Filho Jesus. É esse Jesus que, andando entre nós, ele mostra, ele manifesta seu poder, sua graça, sua misericórdia, salvando o pior dos pecadores. Não há um pecado tão grande, um pecador tão ruim, tão mau, que a graça do Senhor não possa salvá-lo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz-nos a palavra. E que as misericórdias do Senhor, elas estão acima do juízo, acima do julgamento está a misericórdia acudindo, qualquer que seja o seu pecado. Não adianta você se justificar. Ah, mas minhas boas obras, elas não valem nada diante de Deus se você não for um salvo por Jesus. Suas obras não valem nada. Você pode fazer suas obras aqui embaixo, aqui na igreja, pode dar seu dízimo, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser uma bênção aqui para nós. Mas para a sua salvação não tem valor nenhum se você não for um salvo, lavado, remido pelo sangue maravilhoso do Senhor Jesus. Porque ele veio e derramou seu sangue até a última gota para salvar a você e a mim. Eu entendi isso. Aceitei isso. Em 1948, já vai mais de 70 anos, que eu aceitei essa verdade e não a abandono por coisa alguma nesse mundo. E desafio Satanás. Apacentei, durante o meu ministério, 10 igrejas ao todo, aliás 11. E desafio Satanás que mostre um rastro manchado que eu tenho deixado no meu ministério por onde apacentei o rebanho do Senhor. Desafio, porque procurei louvar, engrandecer o Senhor em todos os momentos da minha vida. Pequei, não vou dizer que não cometi pecado nenhum, pequei muito contra Ele, mas porque me penitenciava, porque pedia perdão, porque chorava meu pecado, porque lamentava meu pecado, o Senhor sempre me perdoou. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Pense você nisso. Onde você está agora? Onde você está? Pense agora, Senhor, eu estou aqui nesse canto. Eu quero receber a tua bênção. Eu quero que o Senhor lembre agora da memória do seu nome. Celebre agora sobre mim a memória do teu nome. Celebre sobre minha alma a memória do teu nome. Porque eu quero
ser perdoado, abençoado, santificado por ti. E o Senhor nosso Deus, cuja graça é melhor do que a vida, certamente ouvirá a sua voz, ouvirá a voz de seu filho, a voz de sua filha, a voz de seu marido, a voz de sua esposa. Ele ouvirá a voz de seu irmão, da sua irmã. Se você ouvir a voz dele, ele certamente te abençoará agora. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Virei, disse o Senhor Jesus. Ele vem. Ele está perto. Ele está junto de você. E o interessante é que o Senhor Jesus já veio. Esse virei a ti e te abençoarei, ele já veio. Agora depende de você se converter para receber a bênção do Senhor. Ele quer abençoar. Se dependesse dele e não dos homens, não havia um que não fosse abençoado. Mas ele não abençoa ninguém à força. Ele não salva ninguém à força. Se você não quiser ser salvo, você está perdido. Se você não aceitar Jesus, você está perdido. Jesus não pega você à força, não. Ele convida: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu me lembro, em 1948, quando o Senhor Jesus tirou o fardo que eu carregava em minhas costas, o jugo do pecado que eu carregava, tirou tudo, pôs a sua paz, e até hoje o seu jugo e o seu fardo não me cansaram. Pelo contrário, estou com meus quase 98 anos, mas não me sinto cansado com o fardo e o jugo de Jesus. Pelo contrário, aliviado a cada momento. Tem minhas lutas, é claro. Estou doente dos olhos, quase não enxergo, quase não ouço, mas isso não importa. O que importa é o meu estado espiritual diante de Deus. Estou alegre com Ele. Estou alegre. Fomos a um congresso de mulheres, agora lá no estado de São Paulo. Sai muito edificado dali. Pelo que ouvi, pelo que assisti, pelo que fizeram e pelo que eu fiz também. Saí muito edificado, saí alegre. Estou alegre ainda. Ainda estou alegre e continuarei alegre. Bendita seja a glória do Senhor. Em todo lugar, em qualquer lugar que você estiver, o Senhor está ali para celebrar a glória do nome dele sobre você. Para quê? Para abençoar você. A vontade dele é abençoar você. A vontade dele é que você seja abençoado, abençoada. Sim, essa é a vontade do nosso Deus. Se dependesse dele só,
nenhum de nós, nenhum se perderia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso a palavra de Deus nos garante, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus sustenta, e até agora a palavra de Deus nunca falhou. Nunca falhou. Pois bem, amados, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ele está prometendo isso a Israel. E quem é Israel? O Israel de Deus é cada santo. O Israel de Deus é cada salvo. A Escritura diz que ele derrubou a muralha que estava no meio, que ele de ambos os povos fez um. E quando ele morreu ali e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e inclinou a cabeça, o véu do templo, que era um véu forte, de um tecido forte, maravilhosamente resistente, rasgou-se de cima a baixo, para que o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, esse lugar pudesse ser frequentado por você e por mim. Pudéssemos chegar ali para glorificar o Senhor. E ali é onde ele sempre celebrou a memória do seu nome. E em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, a você. Não pense que esse virei a ti, esse ti, é qualquer outra pessoa, mas é você também. Eu virei a ti e te abençoarei. Se você aceitar a bênção, se você crer em Jesus, se você entender que Jesus veio por sua causa, deixou a sua glória, e ele diz que: Pai, eu te peço que onde eu estiver, estejam aqueles que tu me deste, para que vejam a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Meus amados, que glória maravilhosa era essa que o Senhor tinha antes que o mundo existisse, e ele, por amor de nós, aleluia, por amor de nós, abandonou essa glória e desceu a esse mundo perdido. Desceu até aqui, porque se compadeceu de você e de mim e de tantos bilhões de salvos que estão agora no reino, na glória de Deus, e de tantos bilhões de salvos que ainda estão neste mundo e que ainda vão ser acrescentados. Pois bem, ele veio e salvou esses bilhões e quer salvar outros bilhões, entre os quais você e seu filho, seu marido, sua mulher, seu irmão, seu vizinho, seu amigo, seu patrão, seu empregado. Pois bem, ele quer salvar você. Seja você quem for. Você pode ser um rei ou um escravo. Ele quer salvar você. Ele olha para você como ser humano. Como um ser humano. Ele não olha para você e vê a diferença do rei e do escravo, não. Ele olha para você e o escravo como dois homens que precisam da salvação de Jesus. Precisam de ser salvos por Jesus. Precisam de alcançar a graça. É o que o Senhor Jesus veio trazer para nós através da sua morte e do seu sangue. E é maravilhoso nós sabermos, meus irmãos, que o sangue do Senhor, ele nos torna
mais alvo do que a neve, brancos como se nunca houvéssemos pecado. Porque o perdão do Senhor é dos pecados passados, presentes e futuros. Mas quando nós pecamos, dói o coração. Então vamos pedir perdão. Esse pecado já foi perdoado, mas nós vamos pedir perdão porque doeu em nós pecar contra o nosso Deus. Doeu dentro de nós, doeu na nossa alma. E a Escritura diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então eu não quero perder a tua palavra. Não quero errar contra ela. Quero que ela fique aqui, continue dentro de mim, para que eu não peque contra o Senhor. E você deve pedir a mesma coisa. Peça a Deus nessa hora que tenha misericórdia de você, que salve você, que acuda você, que você precisa dessa salvação, que você não sabe se vai embora hoje, você não sabe se o Senhor vai lhe chamar hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Não é o dia de ontem, porque ontem passou. Quem morreu perdido ontem está perdido eternamente. Quem morreu salvo está glorificando a Deus eternamente. Pois bem, o dia de amanhã não nos pertence, porque não sabemos se vamos viver até amanhã. Nós não sabemos. Nós estamos aqui agora. E eu tenho certeza que no mundo inteiro, antes que eu termine essa mensagem, alguém morreu. Alguém partiu. Alguém foi convocado para estar na presença do Senhor, para receber a condenação de uma vez, ou receber o vinde bendito de meu Pai de uma vez também. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu queria que você entendesse isso, que você abrisse sua mente. Peça a Deus para rasgar a dureza do seu coração, como Ele rasgou o dele para nos salvar, que rasgue o nosso para atender ao convite dele, para entender a vontade dele, para nos achegarmos a ele, para recebermos essa salvação. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. A demora é nossa, não é dele. Tem gente que diz, se Deus quiser. Deus já quis, muito antes de criar o mundo, Ele quis isso. Tanto que o nosso amado Jesus, a Escritura diz que Ele foi sacrificado antes que o mundo existisse. Lá está, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Essa expressa, versículo 8. Aliás, capítulo 13, versículo 8, parece. Bem, está lá em Apocalipse essa afirmação maravilhosa. Amém? Que ele foi sacrificado por nós. Quando Adão foi criado, o plano de salvação já estava pronto para ele. A promessa de Deus já estava firmada. O plano de Deus já estava feito. A graça de Deus já tinha sido oferecida. Então, Adão arrependeu-se e foi pregar também a palavra de Deus, e nós vamos encontrá-lo lá, no céu, naquele grande e glorioso dia. Então, meus amados, a ordem da palavra de Deus é essa: aceite a Jesus como seu precioso e eterno Salvador, e Ele cuidará de você, e Ele lhe abençoará, e Ele lhe salvará.
ser abençoado por Deus. É a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano neste mundo. A melhor coisa que um homem pode, um ser humano, um homem, uma mulher, uma criança, um velho, uma velha, uma moça bonita ou feia, branca ou preta, gorda ou magra, a melhor coisa que pode oferecer, que pode receber nesse mundo, é a graça de Deus, é a bênção de Deus sobre sua vida. Não existe coisa melhor. Quem morrer sem Cristo vai vazio para os seios da terra como nasceu. Não tem nada esperando por ele de bom. Só tem o diabo e o inferno. E o sofrimento eterno, eterno, eterno. Pois bem, a morte eterna, muita gente pensa, mas a pessoa morreu, acabou-se. Não, morte eterna não é morte porque espírito não morre. Morte eterna é sofrimento eterno. É sofrimento. Vida eterna é gozo eterno. É maravilha eterna. É bênção eterna. É você viver na glória, contemplando o rosto do seu querido Jesus, contemplando o rosto do seu Deus, como Ele é. Jamais homem algum viu a Deus. Ouviu a voz, viu pelas costas, mas ver o rosto de Deus, jamais homem algum viu. Mas nós vamos vê-lo. A Escritura garante, vereis a Jesus como Ele é. Vamos contemplá-lo, olhando o seu rosto, vendo as marcas dos cravos nas suas mãos, a marca da lança do seu lado, a marca dos espinhos, da coroa de espinhos na sua cabeça, e nos lembrarmos que tudo aquilo foi por nós, foi por mim. Aquelas marcas de espinhos são marcas dos meus pecados. Aquela ferida produzida pela lança, a cicatriz, é marca do meu pecado. Sinais dos cravos, marca do meu pecado. E eu vendo tudo aquilo, quero louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, por tudo que Ele fez por mim, sem que eu merecesse coisa alguma, a não ser o inferno. Você não merece coisa alguma além do inferno, nem você nem eu. Mas Ele dá. Nosso Deus nos dá o céu. Se nós quisermos, se nós aceitarmos, se nós resolvermos aceitar a Jesus como nosso eterno e glorioso Salvador, então o Senhor nos dá o gozo do céu, a alegria de contemplar o seu rosto como Ele é. Nunca conheceremos inteiramente a Deus, mesmo que na eternidade sejamos ali até a consumação dos séculos, não podemos conhecer a Deus inteiramente, porque Ele é infinito, maravilhosamente infinito. Senhor Jesus, não podemos conhecer totalmente como Ele é, porque o reino dele não terá fim, será rei eternamente. 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 E você pode estar ali, contemplando tudo isso, se você nesta noite, agora, aceitar a Jesus como seu Salvador, abandonar seus pecados, repudiar seus pecados, pedir perdão a Deus e abraçar a Jesus. E abraçar a Jesus. Ele quer você. Ele veio por você. Ele veio por mim. Ele veio por nós.
Não se descuide disso. Não fuja disso. Não queira se ver livre disso, achando que não é verdade. É uma verdade porque a palavra de Deus é a única palavra que não falha. A palavra de Deus é a única palavra que não falha. Qualquer palavra humana pode falhar. Muita coisa falhou, mas a palavra de Deus jamais ela falha. Em todo lugar. Olha a palavra de Deus que diz isso. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Você pode estar agora se preparando para dormir, você pode estar agora se preparando para viajar, você pode estar agora viajando, caminhando pela rua. Mas se você resolver orar agora, essa promessa de Deus, essa promessa do Êxodo se cumpre em você. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Se você está orando é porque Deus fez você se lembrar da memória do nome dele. O Senhor Jesus fez isso, acordou você para se lembrar, acordar e festejar com Deus a memória do nome dele e receber dele a bênção maravilhosa que só ele pode dar. Só Jesus pode salvar você e mais ninguém. Guarde isso. Não adianta você ter santo devocioneiro. Não adianta você fazer promessa com santo fulano. Não adianta. Eles não podem atender sua promessa. Tudo que você fizer fora de Cristo, está fazendo fora de Deus, está fazendo à toa. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, diz Jesus para você agora, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a você e abençoarei a você. Amém? Amém. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe. Espero que você entenda esta mensagem e guarde-a no seu coração e procure Jesus agora. Creia nele. Abrace a ele. Não largue ele. Não deixe ele. Ele disse ao Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Vejam só. A partir do momento que você é um salvo, deixou de pertencer ao mundo. Agora você é embaixador do céu neste mundo. Amém? Deus os guarde. Deus os abençoe. Deus esteja convosco. Amém. Amém e amém. Irmãos, vamos orar para terminar. Agradecendo o Senhor por mais uma live. Amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção de cultuarmos o teu nome, render glórias ao Senhor. Ó Deus, tributar louvores ao teu nome. E que a tua palavra chegue no coração de um ouvinte agora. Aviva a tua Ó igreja. Deus, de alguém que está precisando mudar, de alguém que precisa, Aviva Deus, a tua igreja. fazer uma meia volta na vida. Que esta mensagem chegue agora. Aleluia. Ó Deus, e prepara-nos para o grande dia do arrebatamento. Prepara-nos para Aleluia. o dia do encontro com o Senhor Jesus. Está nos chegando. ares. Ó Senhor, preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. E dá-nos uma semana abençoada. Eu te rogo por fé em nome de Jesus. Amém Pastor Ferreira, e amém. pastor. E agora, que o insondável e profundo amor de Deus Pai,
a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e alegres consolações e alegrias do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E digam todos, amém. Que Deus abençoe a todos em nome Amém. do Senhor Jesus. Só que tem aqui uma irmã Gilmara, né, que estava lá no Congresso de São Paulo, ovelha do pastor Gênesis. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. É Gilmara. Isso aqui é para quem?